A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Está começando mais um programa de Libras, Sinais de Vida. E hoje nós iremos dar continuidade sobre o tema que nós estávamos falando no último episódio, sobre como interpretar louvores que traz o sentido de água, fonte, rio, como que eu vou interpretar, em que momento eu acrescento o quê? Eu trago o significado do quê? Mas antes disso, eu vou pedir para os irmãos fazerem aqueles 3C que o pastor Josias sempre comenta. Curte, comenta, compartilha, não deixe de compartilhar esse conteúdo para aqueles que também estão aprendendo a língua de sinais, para aqueles que já são intérpretes e têm a mesma dúvida que vocês. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção e também deixa aqui nos comentários quais são as dúvidas, sugestões dos próximos episódios. Então, nós estávamos falando que nós fizemos a pequena introdução no episódio passado e que nós iríamos hoje estudar sobre o louvor a uma fonte aberta no Calvário. Isso, vamos estudar ele para que os irmãos possam compreender que fonte é essa fonte significa o quê. Mas com isso, vamos abrir a câmera, vamos falar aqui com a nossa amiga, a Natália. Pai do Senhor, Natália. Pai do Senhor, Priscila. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Então, nós estávamos conversando, né, Natália, que nós vamos explicar primeiro uma diferença sobre fonte e manancial. Por quê? Esses tempos atrás estávamos gravando um dos programas aqui na rádio e aí no versículo bíblico existia essa diferença entre fonte e manancial. E eu parei para pensar qual é a diferença entre um e outro. Então a fonte é tudo aquilo a qual faz com que o natural, aquilo que é natural, chegue a um lugar. Por exemplo, uma torneira, uma fonte. É algo que foi construído por alguém. E aí a torneira é uma fonte, uma cisterna é uma fonte, um chafariz é uma fonte, né? Isso. Então isso é uma fonte. Manancial é tudo aquilo que é natural. Então os lençóis freáticos é um manancial, o rio é um manancial, os mares são mananciais. Então o manancial é tudo aquilo que é natural. Então há essa pequena diferença. E como nós vamos estudar sobre o louvor a uma fonte aberta no Calvário, então nós já vamos trazer aqui o contexto do que está querendo ser dito para que a gente possa tentar fazer a melhor escolha possível, né, Natália? Exatamente, Pri. E aí a gente já começa falando, né? Há uma fonte aberta no Calvário. Essa fonte, pegando o gancho que você falou, né? Que pode ser uma cisterna, uma torneira, aquilo que foi estabelecido para que saia água, que saia o recurso. Sim. Deus, ele fez esse recurso, né? Lá na cruz do Calvário, o projeto que foi consumado, que foi o Senhor Jesus, né? Ele mandou o Filho para vir abrir essa ponte, abrir essa fonte. E no louvor fala, flui de Jesus crucificado. Então Jesus, ele abriu essa fonte, esse projeto de salvação. A gente não precisa mais sacrificar o cordeiro, matar o cordeiro. Então é só nós orarmos ao Senhor, clamarmos ao Senhor a qualquer momento, porque essa fonte, ela está aberta e ela continua fluindo. Jesus continua fluindo, ele continua, né? Jesus está vivo, Jesus está nas nossas vidas. Então, quando a gente precisar, a gente clama, a gente ora ao Senhor, porque essa fonte já foi aberta no Calvário, que o Pai nos deu. É uma coisa até que no episódio passado nós estávamos falando sobre a questão do fluir, que traz a questão de uma coisa que é dinâmica, né? Então Isso. O Senhor Jesus, ele está vivo e fala conosco todos os dias. E aí quando a gente para e fala bem assim, há uma fonte aberta no Calvário contra a impureza e o pecado. Agora a gente trazendo para um louvor, uma possível interpretação, nós conseguimos ver que essa fonte é algo que nos dá acesso, né? Porque uma torneira me dá acesso à água que está vindo de algum lugar, né? Exatamente. Um outro tipo de fonte é aquilo que nos dá acesso. Igual a gente estava conversando antes até com o pastor Paulo Henrique. Então, quando a gente para bem assim, esse texto seu, qual é a fonte? É porque me deu acesso a um conhecimento de algum lugar. Então, o Calvário foi aonde nos deu acesso ao Senhor Jesus, que é a fonte que nos liga a Deus Pai, né? Exatamente. E Pri, a gente tem que conversar uma coisa que está acontecendo muito, né? Tem várias linhas teóricas, vários pensamentos, várias literaturas. E aí cada um vai seguir, né, o pensamento da sua linha teórica com que você identifica.
Um autor na área da tradução vai falar determinada coisa, outro autor da área da tradução também vai falar, envolvendo os mesmos estudos linguísticos. Mas, Natália, por que você está querendo dizer isso? Porque ele fala, eu vou deixar no literal, eu vou pegar esse texto na poesia, eu vou contextualizar, eu vou adaptar, eu vou naturalizar. Qual escolha tradutória eu vou fazer? Qual linha teórica? Qual literatura? Irmãos, a gente tem que lembrar que a maioria é voluntário na obra do Senhor. Assim como, às vezes, uma irmã que é professora, ela, no serviço dela cotidiano, regular, ela nem fez pedagogia, né? Não fez licenciatura em pedagogia. Mas o Senhor levantou. E o Senhor levantou, o Senhor capacitou. É um serviço voluntário. Temos vários instrumentistas que não fez estudo na FAMES, irmãs que não fizeram vocalização na FAMES, estudo de voz, de canto na FAMES, mas que cantam na igreja. Não estamos falando que a técnica não é importante. A técnica é muito importante. E a gente frisa isso muito, né? Que é necessário a gente estudar, estar aqui. Isso, é necessário estudar, estarmos aqui. Não estou falando, faz de qualquer jeito. Não é isso, irmãos. Tanto que no programa anterior, a gente sempre vem falando, chega cedo, chega para o culto profético, não chega o culto profético, mas pega a lista de louvores, estuda, vê ali os louvores, como é que vai ser, você poder passar para o surdo. Se possível, pergunta para o pastor, para o irmão que vai trazer a mensagem, qual que vai ser a mensagem, para você já ir lendo e estudando. É muito importante, mas, meus irmãos, o que eu quero dizer para isso? O importante é o espiritual, é o Senhor à frente. Porque a maioria não é profissional, né? Nós temos pastores, diáconos, que têm a nossa vida regular outros tipos de trabalho. Temos que trabalham em vendas, que são empresários, que nem fizeram teologia, mas que estudam, buscam a palavra do Senhor e o principal, buscam a revelação. Então, quando a gente vem nesse louvor aqui, você foi lá no culto profético, não chegou no culto profético, mas você pegou essa lista de louvor e viu. Há uma fonte aberta no Calvário contra a impureza e o pecado, flui em Jesus crucificado, há uma fonte aberta no Calvário, onde o meu Senhor foi transpassado. Fonte de poder para todo o crê, para suas pisaduras ser curado. E agora? Qual a escolha tradutória que eu vou fazer? Eu quero contextualizar. Eu quero explicar, eu quero fazer o sentido. Faça, meu irmão. Não se preocupe quem está ali sentado. Mas você não pode explicar. Você está subestimando o surdo. Você está falando então que o surdo não vai entender o que está sendo escrito no louvor? Você tem que seguir o que está ali. Aí o surdo, ele vai entender. Porque é igual ao ouvinte. Chegou lá, não entendeu. O surdo também não. Mas aí, irmão, a gente tem que lembrar. O ouvinte, ele está imerso na língua portuguesa falada. Então, metáforas, toda essa questão linguística... Já está acostumado com toda essa estrutura linguística do português. Isso, né? Aí, com o português. E outra, acabou o culto, ele pode perguntar para qualquer pessoa. Às vezes, se ele nem quiser levantar a mão, ele pode perguntar para o irmão do lado, ali. Se ele não quiser perguntar para um obreiro, para um pastor, para um diácono. Por quê? Porque os dois falam a mesma língua. E o surdo? O surdo é o intérprete. Claro que o intérprete pode chamar ali o pastor para poder estar fazendo a interpretação, para poder estar explicando. Mas o culto, que a gente estava conversando, né, Pri? O culto é uma urgência. Quando a gente entra na igreja, um visitante, aí você vai, quer um surdo, que é uma outra língua. Você coloca aqui, é uma fonte aberta no Calvário, é o quê? Então, lá no passado, uma fonte aberta? O que é isso? Aí o surdo que se vira para poder entender o que é isso, não é mais humano você explicar o que significa, você já dá o sentido, porque o culto é uma urgência. Então, quando você já joga o sentido, uma explicação, isso aqui, a gente está colocando hipóteses, né, Pri? Sim. O irmão pode interpretar, fazer a escolha tradutória que quiser. Mas eu, Natália, eu faria sim a tradução de sentidos, eu já iria explicar, eu iria colocar o que significa isso. O sentido profético. Nós já estamos imersos, a gente conhece a doutrina, nós conhecemos a doutrina dessa obra. Então, eu já ia colocar o significado, o que significa isso daqui. Então, eu já ia colocar, Jesus veio como homem, morreu na cruz do Calvário para substituir, morreu na cruz. Então, o sangue dele
me dá vida, Ele que, me purifica. Então, o sangue de Jesus me purifica. Eu oro, Ele me perdoa. Exatamente. É essa fonte que foi aberta. Então, Jesus veio, nos deu acesso ao Pai quando Ele morreu na cruz. Então, essa fonte é o acesso que Jesus nos deu ao Pai. E toda vez que eu precisar, essa fonte está aqui. Essa fonte, ela continua aberta. Essa fonte do Calvário não encerrou. Jesus, ele não está no túmulo. Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo. Então, essa fonte está aberta. Então, isso significa a fonte aberta. Então, não fica preocupado. Mas a linha teórica, a literatura tal da tradução, os intérpretes não vão gostar que eu faça. Ora, a gente sempre recebe. Olha só que bênção. Antes da gente começar esse programa, o pastor orou pela gente. Sim, exatamente. Todo o trabalho nessa obra, a gente recebe oração. Então, você está debaixo da proteção do Senhor. Exatamente. Fala, Senhor, me ajuda. Senhor, continua comigo. Interpreta por tudo. Desde que você não passe fora. Não pode sair do que está sendo dito, Isso, né? É o que nós falamos. É um novo texto, mas trazendo todo o sentido daquilo que está sendo explicado pelo louvor, o que o louvor está querendo dizer. Exatamente. Então, só para confortar os irmãos, trazer um pouco de conforto, porque é tão cobrado, né? E então, se o irmão quiser passar a tradução de sentidos, a interpretação, fica à vontade. Né? Fica à vontade, irmão. E não fica preocupado com quem está do lado. Você tem que estar preocupado com o surdo, porque o culto é urgente. A vida entrou necessitada. Não tem tempo do surdo fazer o entendimento dele, o que é essa fonte aberta, meu Deus, o que é essa fonte aberta, se você fizer no literal, fonte aberta e o surdo que se vire. É urgente, lembre-se que é uma vida, é uma alma. Exatamente. É uma Não alma. que depois, numa EBD, dê para explicar, né? Chama um pastor, chama um diácono, vamos fazer um estudo com o surdo, porque isso é a mesma coisa que quando a Natália vem falando do culto ser uma urgência. Quando nós vamos para o culto, nós vamos com a necessidade da nossa alma, né? Que a gente quer ouvir o Senhor falar, a gente quer que Deus fale conosco. E aí nós queremos uma palavra. Na hora da mensagem que o pastor, normalmente os pastores trazem uma palavra de salvação, uma mensagem, traz uma explicação do texto com o profético, mas você vê, há uma explicação do texto com o profético, na língua a qual todo mundo já está acostumado. E o intérprete, no período do louvor, a gente não tem esse tempo da mensagem. A mensagem, como a gente sempre dito, né? Leitura do texto. Interpreta no literal, porque vai ser explicado um louvor. Um louvor, como é que eu vou trazer isso? Então, traz o sentido. E aí, sim, o surdo começou a frequentar, o surdo virou membro. A EBD, quem frequenta a EBD? Lógico que nós temos tido muitos visitantes na EBD, para honra e glória do nome do Senhor, mas a EBD é da igreja, aquele que é membro, é um momento de ensino da doutrina. Então, um momento, pastor, precisamos fazer uma reunião aqui com os surdos da igreja, vamos passar alguns pontos doutrinários, aí traz até visual, pode preparar um material, um slide, Isso, mostrar o que é uma fonte. Bom. Fonte é isso, pode ser isso, quando fala o que é o Senhor Jesus, é isso. Então, ali vai ser explicado com mais detalhe. Mas no período do louvor, né, são 3 minutinhos. É muito rápido. É muito rápido. Para ficar falando que comparação, você falar que essa fonte aberta comparada a Jesus, entrega a revelação, não é verdade? Traz ali já. Mas você quer que o surdo entenda o literal que é fonte aberta? Terminou o louvor? Em oração, chama, fala assim, vamos explicar o que é fonte aberta, porque às vezes o surdo, ele pode se deparar na Bíblia com essa palavra, ele pode se deparar com fonte aberta em outros momentos, para quando ele saber o que é fonte aberta, ele entender que foi a cruz do Calvário, a salvação. Mas no louvor, 3 minutos, tão rápido, não custa nada, né? Você já trazer o sentido ali, o significado. E aí o louvor, ele vai... E é interessante que esse louvor, nós podemos trazer toda a contextualização do momento da crucificação. Desde o momento em que o Senhor Jesus, ele foi preso, ele carregou a cruz, ele foi crucificado, e aí o coro, ele vem dizendo, te agradeço, Jesus, porque foste a cruz, né, para abrir esta fonte de vida e luz. Então, quando a gente traz essa parte, é uma glorificação. Então, a gente conta o primeiro estrofe, uma parte da crucificação, glorifica o Senhor, a outra estrofe também é uma outra parte da crucificação e glorifica o Senhor. Né? Isso aí, porque você está trazendo o que você já falou. Então, por isso eu te agradeço, porque morreu na cruz, me substituiu. Já todo um contexto da primeira estrofe que você já fez. Então, esse aqui é mais um resumo, é mais uma conclusão, né? O coro aqui é mais uma conclusão. Do que está sendo dito. E aí, ele fala bem assim...
para que eu vivesse, tu morreste. Para me curares, enfermastes. Olha só que linda essa parte. Então, ó, para que vivesse, tu morreste. Então, ó, Jesus morreu aqui, ó, me substituiu. É isso. Tá vendo o novo texto, Pri, que foi gerado, mas que não deixou o original para trás? Exatamente. Então, ó, para que vivesse, tu morrestes. Olha aqui, então, ó. Então, ó, para eu não morrer, ele me substituiu. Ele que morreu no meu lugar. Então eu estou Jesus, vivo. isso aí, e eu continuo vivo, viu? Então, ó, Jesus, viu como, ó, talvez para que eu vivesse tu morreste, eu viver, você morrer, que é isso? Se eu fizer, se eu seguir mesmo, é isso, no literal. Para eu viver, você morrer. Agora, ó o novo texto. Viu como gerou um novo texto? Exatamente. Mas com o entendido e com o visual para o estudo poder entender melhor. Que fica, resume, acho que muito mais, né, a quantidade de sinais. Você não precisa trazer tantos sinais, e em poucos sinais ali já traz todo o significado de duas falas, né? Para que eu vivesse, tu morreste. E aí fala ainda, para me curaste, ainda dá pra gente complementar, né? Me enfermaste. Você tinha falado, tinha feito. Foi. Então, ó, Jesus morreu aqui, pegou. Então, ó, ele pegou tudo pra ele. Então, pecado, doença, ó, ficou tudo aqui. Então, ó, ele pegou tudo de mim e transferiu pra ele. Tá vendo? Simples, né? Simples. E um novo texto. E aí falam bem assim, correm do teu lado, ó crucificado, águas vivas com que me salvastes. E aí fala bem assim, esse correm do teu lado, ó crucificado, lembra que quando o seu Jesus ele foi morto, ele foi transpassado, né? Então, o soldado ele veio e transpassou o Senhor Jesus e dali saiu água, né? A palavra fala, né, que jorrou água dali. Então, essa crucificação, por ele ser transpassada, essas águas vivas aqui, é esse ato, é essa ação a qual aconteceu no momento da crucificação. Foi ali, tudo isso que aconteceu foi para quê? Para que me salvaste. Então os irmãos conseguem perceber de que todo louvor é a narrativa de todo o período da crucificação. Uma coisa que ficou faltando que no primeiro estrofe fala bem assim, por suas pisaduras ser curados. Por isso que a gente está dizendo tanto que é desde quando ele foi preso, porque ele andou ali, suas pisaduras, Isaías traz, né? Pelas suas pisaduras fomos curados. Então, ali, no momento que ele estava carregando a cruz e que ele estava ali sofrendo, que ele estava doente, ele estava enfermo, ele tinha sido, transpirado sangue, né? Anteriormente, orando ali no Getsêmani, então ele estava enfermo, ele estava doente, então naquele momento que ele estava andando, carregando a cruz, foi ali que ele pegou o que Natália já trouxe, né? Então o pecado trouxe para cá, se eu estava doente, as minhas dores, tudo foi tudo para cá, né? Todas as minhas aflições, enfim. Então é todo esse cenário do que aconteceu no Calvário, todo o processo da crucificação. Isso. E Priscila, uma coisa que eu estava lembrando aqui, a Lili conversou com a gente, né, foi visitar o filho dela, eu esqueci agora qual é o país. Nova Zelândia. Nova Zelândia, uma outra língua. E aí ela falou que ela precisava de urgentemente na farmácia, que ela não estava se sentindo muito bem. E por mais que ela soubesse algumas frases, né, algumas palavras daquele idioma, é aquilo que acontece com o surdo. O surdo conhece poucas frases, às vezes do português, não são todos, não estou generalizando. Conhece algumas palavras. E aí, como é que fica? Ela estava em um outro país, ela era estrangeira. E ali, mas a atendente ainda ajudou ela, né? Mas ela falou que como ela se sentiu mal por ela ser uma estrangeira naquele lugar. Tentar se comunicar. Tentar se comunicar. E como que a atendente ali, a profissional, foi solícita com ela, quis deixar mais claro possível no conforto da língua dela. E quando a atendente se esforçou para poder falar um pouquinho na língua dela, e até mesmo por gestos e mímicas, mas para poder se comunicar com ela, para entender o que a Lili estava passando, olha só, teve o esforço da atendente, da profissional, para atender a língua dela. Exatamente. E a Lili, ela se sentiu tão bem, ela falou que ela se sentiu tão bem. Então, resumo com aquilo que a gente falou na parte do louvor. É 3 minutos, é tão rápido. Então, por que não a gente não dá um entendimento para o surdo do que significa o louvor?
Sim. Porque é uma emergência. O culto ali é uma alma necessitada. Entrega a revelação do que significa o louvor, né? E a Lili falou isso com a gente antes de começar o programa. Foi. Ela estava gravando, veio conversar com a gente, que a gente estava estudando, né? Sim. E a gente falou, nossa, olha que maravilhoso, né? Esse exemplo dela, como isso. está se encaixando no que a gente está falando. E é isso, porque querendo ou não, o surdo ele é estrangeiro dentro do seu próprio país. Verdade. Porque a língua oficial do Brasil é o português. Então, a Libras é uma língua reconhecida, mas a Isso. oficial é o o português. Então, o surdo, ele é estrangeiro dentro do seu próprio país, porque, infelizmente, nem todos ainda sabem a língua de sinais, né? Então, Isso. a gente pensar sobre isso. Tudo aquilo que a gente ouve desde criança, a gente vem ouvindo, vem estar nesse meio linguístico, a gente está acostumado. Agora, ele é só o que ele vê. O que ele vê é o que ele acredita, é o que ele está enxergando. Por isso que ele é muito literal. Por isso que o surdo, por muitas vezes, vai chegar para você e falar bem assim, eu não entendi nada, você não sabe? E, porque ele é literal, ele é assim, porque o que ele vê é o que ele crê. Por isso, então, quando a gente traz em trazer o sentido, pelo menos para quem está começando, para quem já é membro, né, já é servo há muito tempo, Sim. tem até surdos que preferem que a gente já traga o literal mesmo, porque ele quer entender, porque já faz parte da obra há muito tempo, há muitos anos, talvez é muito bem oralizado, ele quer entender melhor sobre aquilo ali, o que significa. Esses tempos atrás, uma surda até mandou uma mensagem, eu tinha colocado uma coisa no meu perfil da rede social, sobre a minha interpretação, eu falei, meu Deus, eu interpreto muito rápido, eu preciso, né, desacelerar um pouco. E aí, uma surda comentou, falou bem assim, verdade, você interpreta muito rápido, mas dá para entender o que você está interpretando. Apesar de ser rápido, dá para ser entendido o que você está interpretando, porque eu sou uma surda oralizada e eu entendo bem o português, mas quando eu não consigo entender o que aquela palavra significa, eu olho para você e falo, é tudo isso. Uma palavra significa isso. Então dá para entender. É o dicionário, né? É o dicionário. Tá explicando, é o dicionário. Exatamente. Então é trazer o sentido, né? O Isso. significado. E que aí na mensagem, claro, o texto, como já vem falando muitas vezes, você pode fazer o literal, porque no texto o irmão ele vai desenvolver. Mas só para poder fechar e dar uma amarração, irmãos, existem várias linhas teóricas, várias literaturas. Um autor vai discordar com o outro, aí vai levantar um terceiro que vai discordar do primeiro do segundo, o quarto vai concordar com o segundo, vai discordar do primeiro e do terceiro. Mas na obra do Senhor a gente tem uma bênção, um privilégio, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um. Os três concordam. E toda a Bíblia tem um projeto de salvação, que é o fio vermelho, o fio de escarlate. De Gênesis a Apocalipse é o projeto. E é o que a gente está falando aqui, na fonte aberta do Calvário. Você explicar para o surdo, dar um entendimento aí na mensagem, na hora do louvor, a mensagem do louvor, olha que bênção. Então, lá fora, são vários tipos de correntes. Não liga para isso, não. Liga para o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está falando. Lá fora, nós temos várias fontes de autores. Aqui nós temos uma fonte, isso. Né? Uma fonte eterna. Glória a Deus. Né? Que é o Senhor Jesus, que é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a palavra que traz a fonte, que a gente tem esse acesso livre ao autor que está vivo e é uma fonte aberta. Verdade, mas não deixem de estudar também. Não deixem de estudar, é muito importante estudar. O nosso tempo já está se encerrando, agora nós vamos para o Além das Palavras. Vamos ver como vai ficar a tradução desse louvor? Vamos lá? Aberta no Calvário, contra a impureza e o pecado, águas de perdão, purificação, fluem de Jesus crucificado. Há uma fonte aberta no Calvário, onde meu Senhor foi traspassado, fonte de poder para todo que crer, por suas pisaduras ser curado.
te agradeço, Jesus, porque foste a cruz para abrir esta fonte de vida e luz. Para que eu vivesse, tu morreste. Para me curares, enfermaste. Correm do teu lado, ó crucificado, águas vivas com que me salvaste. Te agradeço, Jesus, porque foste a cruz para abrir esta fonte de vida e luz. Te agradeço, Jesus, porque foste a cruz para abrir esta fonte de vida e luz. E aí, viu o louvor? Foi conforme você já tinha pensado em fazer a tradução? Depois de ter assistido todo o programa? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que os irmãos também alcançaram, né, de possíveis traduções. Não deixe de curtir, comentar, mas principalmente o seu comentário aqui conosco. Nós temos o prazer de ler todos os comentários que estão aqui. Amém? Nós vamos encerrando por hoje. No próximo episódio nós vamos voltar, vamos trazer novos temas, até mesmo referente à EBD. Nós temos aí estudado sobre o tabernáculo, estudamos agora recentemente sobre os sacrifícios e muita gente mandou muita mensagem perguntando, Priscila, como é que foi interpretar? Gente, é pela graça que nós estamos falando aqui, né, Natália? É pela graça. Pela graça. A gente estuda, mas a graça é superior. A graça é superior e nós vamos trazer isso no próximo episódio, né? Sim. Vamos estudar também, vamos dar continuidade aos estudos e vamos trazer no próximo episódio. Então, nós encerramos hoje o nosso episódio. Quero agradecer a Natália pela presença. Eu que agradeço, Priscila, a paz do Senhor, a paz do Senhor a todos. Amém, a paz do Senhor. E agradeço a vocês que ficaram conosco até esse momento. A paz do Senhor e até o próximo episódio.